Olá, meus amados irmãos, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de um novo vídeo. Abra a sua Bíblia aí no livro de Apocalipse, o livro das revelações de Cristo, e que relata no capítulo 20, o versículo 1 em diante: Satanás é preso por 1000 anos, os fiéis reinam com Cristo. Esse acontecimento chama-se o milênio, o milênio de Cristo aqui na Terra, porque tem igrejas, por aí, igrejas falsas, lógico, igreja de Satanás, que pregam, que Jesus já veio, que não vai voltar mais, e etc, e etc, e etc. Mas antes dele ir para casa, antes dele voltar para casa, ele deixou bem claro, Ele deixou bem claro que ia voltar para casa e ia preparar lugar para seu povo, aqueles que vai ser remido, aqueles que vai, seguir aquilo que ele deixou, vai deixar, porque quando ele falou isso ainda não tinha voltado para casa. Para as pessoas que vai seguir aquilo que ele vai deixar, que é a sua lei, a sua nova aliança, a sua doutrina e seus mandamentos, que é a verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, única e verdadeira. Cristo foi enviado pelo seu Pai para trazer essa igreja para um povo que o Pai deu a ele, que era um povo israelitas e as tribos, Cristo foi enviado para esse povo, para esse povo israelitas, e as tribos, porque o povo israelitas foi guiado na igreja do deserto, A igreja do deserto chama-se a lei de Moisés. Todo o povo israelita que seguiu a lei de Moisés ao pé da letra, do início até o fim, foram conduzidos através dela até Cristo. Quando Cristo chega, porque Deus enviou seu Filho, porque Deus sabia o que iria acontecer. Por isso que já está escrito dessa forma, que Deus sabe todas as coisas, e ele sabia que seu povo ia se perverter, que ia deixar a sua legião e ia para a legião de Satanás. E foi isso que aconteceu com o povo israelitas, O povo israelita abandonou a igreja do deserto, que é a lei de Moisés, e foi criar as seus próprios templos lá, muito antes de Cristo. E por eles ter abandonado a legião de Deus e ir após a legião de Satanás, lá eles criaram seus templos e foram, saíram, os sacerdotes, os anciãos, isso já há muito tempo depois de eles estar estabelecidos na terra prometida lá em Canaã, depois de ele estar estabelecido lá, depois de muito tempo, é que eles passaram a fazer essas coisas, ir atrás da palavra do homem e abandonar a palavra de Deus. Isso foi o povo israelitas, E através desses templos que eles criaram, templos de ídolos, daquele tempo, antes de Cristo, os templos eram de ídolo, de estátua, de escultura, antes de Cristo. Isso era o povo israelitas, e muitos outros sem ser israelita. Eles foram para esse povo, que convidou ele e esses outros povos da legião do mal, que pegou o povo israelita para lá por causa do dízimo, que estava dando rendimento. Eles viam que
era muito boi todo final do ano, né? Era muito boi que o povo trazia de dízimo, muito bode que trazia de dízimo, muita ovelha que trazia de dízimo, mantimento que trazia de dízimo, né? E esse povo cresceu o olho nisso e acabou puxando o povo israelitas para a legião do mal, a legião de Satanás, e foi isso que aconteceu muito antes de Cristo, né? E Deus viu que o seu povo, né, estava indo totalmente para a legião do mal, e 90% já tinha ido para a legião do mal. Por isso que Deus enviou Cristo para resgatar esse povo da legião do mal, o povo israelita. Cristo foi enviado para resgatar esse povo que abandonou a igreja no deserto e foram criar suas próprias dentro da legião de Satanás. Por isso que Deus enviou Cristo com uma nova igreja, né, para pregar a salvação, né, para pregar a vida eterna, porque na igreja no deserto não tinha nada disso. Na lei de Moisés não tinha nada disso. Na lei de Moisés não tem salvação. Na lei de Moisés não tem vida eterna, porque é a lei da pedra, é a lei que mata, né? É a lei que mata, é olho por olho, dente por dente. Isso é a lei de Moisés, é uma lei falha, inútil, né? O próprio Deus constata isso, né? Aqui mesmo na Bíblia. Eu estou falando essas coisas não é para ofender nenhuma religião de Satanás, não. É porque está escrito na Bíblia mesmo, né? Então, por causa disso, do povo ter abandonado a igreja do deserto, aquela que é fundada na lei de Moisés, Deus envia seu filho com uma nova igreja, a igreja do Pai, a igreja de Deus, né? A igreja de Deus, a única e verdadeira que traz salvação e que dá vida eterna. É nela que devemos seguir, na igreja de Deus, porque é a única e verdadeira igreja enviada por Deus através de seu Filho Jesus Cristo. Seja católica, seja evangélica, seja qualquer outro tipo de religião, todas elas vêm de Satanás, não vêm de Deus, né? Satanás inventou religião, né? Satanás inventou a religião, e a religião, através dos gananciosos, dos avarentos, criaram milhares e milhares de igrejas falsificadas para seu próprio proveito, para seu próprio deleite, né? Isso são as igrejas de Satanás de hoje, seja católica, seja evangélica, qualquer uma dessas dentro da religião, porque são de Satanás. Satanás inventou religião. Satanás criou a religião dentro da sua legião, né? Mas o que devemos seguir verdadeiramente para que tenhamos uma vida eterna, para que possamos ir para Deus, devemos estar na legião de Deus e não na religião de Satanás. Devemos estar na legião de Deus, não na religião que Satanás inventou, para que o povo criasse suas igrejas falsificadas para poder enganar o povo e, através desse engano, tirar vários tipos de arrecadações para seus próprios deleites. Isso é a mais pura verdade, não é mentira, não. Tanto na católica quanto nas evangélicas e muitas outras religiões que existem, como budista, gente que adora boi, que adora elefante, que adora cobra, que adora rato, tem todas essas religiões pelo mundo aí, além das maçônicas, das macumbeiras, tudo isso são religiões de Satanás, né? Cada uma diferente da outra, cada uma com uma doutrina diferente, só para enganar o povo que podia ser de Deus verdadeiramente. Muitas delas, né, pregam de Deus, falam de Cristo, falam da Bíblia, mas é apenas para enganar.
porque esses pregadores fazem teologia diabólica, escatologia, não sei o que lá, para apenas ficar mais fácil de enganar o povo que não quer ler Bíblia. O povo não quer ler Bíblia, só quer ouvir os pastores de Satanás, os pregadores de Satanás. Isso é verdade, não é mentira. Eu falo com toda a convicção, sem medo algum, porque é a verdade. Porque se eles quisessem pregar a verdade, não ia pregar dízimo, não ia pregar Santa Ceia para ter mais arrecadação, congresso, campanha, vender nada dentro da sua congregação, e não se chamava Igreja Católica, nem Assembleias, nem Adventista, nem Testemunha de Jeová, nem Universal e etc, etc. Não se chamava. Se chamava toda ela Igrejas de Deus, como antigamente, no tempo de Cristo até Paulo, né? Chamava-se Igreja de Deus, única e verdadeira. Mas aí agora eu vou relatar a vocês o milênio de Cristo aqui na Terra, né? O milênio de Cristo aqui na Terra, como eu falei, tem igrejas falsificadas de Satanás que prega que Cristo já veio, que Cristo não vem mais, né? Tem igreja de Satanás que prega isso, né? Dessas igrejas evangélicas que tem por aí de Satanás, né? São milhares e milhares de igrejas evangélicas de Satanás. Eu sei que o povo odeia ouvir isso, né? Muita gente odeia ouvir isso quando eu falo assim, mas eu tenho que falar dessa forma, porque antes também era pregado dessa forma. Igrejas católicas de Satanás, igreja evangélica de Satanás, porque pregam mentira, pregam engano. O povo é quem não se toca, né? O povo é quem não se toca do erro que os pregadores pregam para ele. O povo é quem não se toca. Por quê? Porque eles não lêem a Bíblia. Eles não lêem Bíblia. E aí fica nessa redoma, né? Ficam nessa redoma enganosa, que é essas igrejas evangélicas de hoje, que é essas igrejas católicas de hoje. Vivem no engano, seguindo para o lago de fogo junto com o seu pregador. Isso é as igrejas de Satanás de hoje, né? Tanto católicas como evangélicas, todas de Satanás, sem exceção. Eu não estou mentindo, eu não estou julgando ninguém, porque eu não tenho esse direito, jamais, né? Mas é muito forte eu falar essas coisas. Por quê? Porque é a verdade, é a mais pura verdade. Igrejas católicas, igrejas evangélicas de hoje são todas de Satanás, e muitas outras fundadas dentro da religião, porque Satanás inventou religião, e a religião criou milhares e milhares de igrejas falsificadas. Mas Deus Todo-Poderoso, Senhor de todas as coisas, enviou uma só igreja através de seu Filho Jesus Cristo. E essa igreja chama-se Igreja de Deus, a única e verdadeira, que tem o nome do Pai. Igreja de Deus, né? Você não vai abrindo a Bíblia para ler, você não vai achar a igreja católica Santa Fulana de Tal. Você não vai achar na Bíblia, nem na Bíblia católica mesmo, nem na própria Bíblia católica, você não vai achar a igreja Santa Fulana de Tal, igreja Santo Fulano de Tal, mas vai achar Igreja de Deus, porque foi o próprio Deus que enviou através de seu Filho Jesus Cristo. Isso é a mais pura verdade, né? Então não adianta vocês querer ficar com raiva de mim, querer dizer que eu estou julgando vocês, falando mal de vocês, porque isso não é verdade. A verdade é que vocês estão nas igrejas de Satanás. Essa é a verdade. Tanto católica, evangélica e todas as outras que existem dentro da religião que Satanás inventou, tá? Isso é a mais pura verdade. Devemos estar dentro da legião de Deus,
e se apartar da legião do mal que é de Satanás. Então, como eu disse, eu vou ler aqui no livro das revelações de Cristo, que é Apocalipse, no capítulo 20, Satanás é preso por 1000 anos e Cristo reina com seus fiéis durante esses 1000 anos. Vamos ler, né? Preste atenção na leitura, que é para vocês entenderem direitinho, tá? E vi descer do céu um anjo. Isso, a revelação está sendo dada a João, porque o livro de Apocalipse foi revelado para o apóstolo João, né? Um apóstolo muito querido de Cristo, né? O apóstolo João, né? E é ele quem recebeu essas revelações de Cristo. E ele está dizendo: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia, né? E uma grande cadeia na sua mão, né? E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo. Eu já li anteriormente, né? Lá no capítulo 16, se eu não me engano, que esse anjo desceu e abriu o abismo e saiu uma besta de lá, né? Saiu uma besta e tinha gafanhoto e etc, etc, né? Isso aconteceu com esse anjo que abriu lá esse abismo. Mas ele aqui também está dizendo que um anjo desceu do céu e tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, né, que se chama o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos, né? Lançou-o no abismo, o qual fechou e selou sobre ele para que não enganasse mais as nações, até que se completasse os 1000 anos, até se completasse esses 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Eu também já li isso em vídeos anteriores, dessa mesma forma aqui, que ele vai ser solto também por um pouco de tempo, que ele, né, vai sair do abismo e vai matar muita gente, porque já estão, né, não querem mais ele. Uma sequência de fatos, de acontecimentos que vai acontecer, né, já no finalzinho desses 1000 anos de Cristo, porque esses 1000 anos que Cristo vai passar aqui na terra, Cristo e os 44.000 de Israel, né? Cristo vai vir com 44.000 israelitas que não se contaminaram com mulher, para reinar com ele. E ele vai para onde o cordeiro for, esses 144.000, né? Eles vão estar com o cordeiro. E ele vai para onde o cordeiro for, esses 144.000 israelitas vai com ele. Então vai estar com ele nesse milênio, além de nós que for achado digno de servir a Cristo, de estar servindo a Deus. Eu espero que eu esteja, né, nesse meio aí. Eu acho, né, eu não tenho certeza, porque todos nós somos pecadores, mas espero em Deus que eu seja digno de estar com Cristo nesses 1000 anos. Posso até estar pregando para você aí que não quer aceitar a verdade de Deus, né? Que Cristo vai vir por causa disso. Cristo não vai vir por causa do seu povo, não. Cristo vai vir porque Deus quer que todo homem seja salvo, né? Deus quer que todo homem seja salvo, mas para isso depende do próprio homem. Depende do próprio homem. Deus não pode forçar a ser humano nenhum, né? Não pode ser a força. Ele tem que ir por amor, né? A pessoa tem que ir para Deus por amor. Não é porque uma pessoa convida, como faz as igrejas de Satanás por aí, que convida a pessoa para aceitar Jesus. E você está indo aceitar Jesus falsamente, porque você está sendo induzido a aceitar Cristo.
Por isso que você, naquele meio do povo, lá dentro da congregação de Satanás, você fica com vergonha. Aí você diz, levanta a mão e diz, estou aceitando Jesus. Mas você está aceitando por imposição de uma pessoa. Isso é errado, não é de Deus. Você está indo porque uma pessoa está pedindo, está te envergonhando perante os demais, e com essa vergonha você diz, não, eu estou aqui, então eu vou aceitar. Mas não é assim que funciona dentro da verdadeira igreja. Dentro da verdadeira igreja, você tem que aceitar Cristo espontaneamente, com amor puro e sincero, não porque uma pessoa está mandando você a levantar a mão para aceitar Jesus. Isso é aceitar por imposição, não é aceitar verdadeiramente. Você está sendo constrangido para poder aceitar Cristo, e não é assim que funciona na verdadeira igreja. Você tem que aceitar voluntariamente, de acordo com o que o seu coração pede, não porque uma pessoa está pedindo para você aceitar Cristo, tá? Isso é a diferença entre a igreja de Deus e a igreja de Satanás, né? Na igreja de Satanás, as pessoas são induzidas a aceitar Cristo. Na igreja verdadeira, você aceita de coração. Você ouve a doutrina, você ouve a lei de Cristo, e aí o coração vai dizer se você quer aquilo ou não, né? Isso é a verdade, né? Mas primeiro você tem que ouvir a lei de Cristo, você tem que ouvir a doutrina, tem que ouvir os mandamentos, e aí seu coração vai dizer se é aquilo que você quer ou não, se você quer ir para Deus ou quer ficar com Satanás. É por sua livre e espontânea vontade. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão, e ele prendeu o dragão, né? Esse anjo prendeu o dragão, que é a antiga serpente, que se chama o diabo, né? Que se chama o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, o qual, né, fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que se completasse esses 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouquinho de tempo, né? Porque é o final dos tempos, é o final do mundo, né? Isso vai acontecer só para que ele não fique enganando as pessoas e Cristo possa doutrinar essas pessoas que seguiam a ele, né? Por exemplo, se eu estiver nesse meio, eu vou ensinar a você que está aí, que não quer estar com Cristo, que não quer estar com Deus, mas quer estar com Satanás, eu posso até estar te doutrinando para você vir para a legião do bem e abandonar a legião de Satanás. Isso pode acontecer, né? Vai depender de você. Mas se você se arrepender antes, com sinceridade, com amor puro e sincero, né? E se batizar dentro da verdadeira igreja, ou abandonar as igrejas falsas e ler a Bíblia e for obedecer o que nela está escrito, também será salvo, né? Também será salvo sem precisar de uma congregação, né? Mas é necessário que congregamos. É necessário que congregamos dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus. Lá dentro da verdadeira igreja de Deus não tem engano. A pregação é a do verdadeiro evangelho. Não tem dízimo, não tem campanha, não se vende nada, e tudo que é arrecadado é para a água, a luz e comida, e ajudar aos irmãos dentro da própria congregação. Isso é a verdadeira igreja. A arrecadação da igreja de Deus, a única e verdadeira, toda a arrecadação é para manter o prédio, que não é a igreja, é para manter o prédio com água, com luz, com banheiro, com limpeza, para dar de comer aos irmãos dentro da própria congregação e ajudar aqueles necessitados dentro da congregação, porque tem
várias pessoas necessitadas dentro da congregação. E a arrecadação é para isso, dentro da verdadeira igreja, né? Não é para conta do pastor, nem para conta do líder, não. É para ajudar dentro da igreja mesmo, dentro da congregação, né? A arrecadação da igreja de Deus é para os irmãos dentro da igreja e para a manutenção do prédio, né? Porque quando os irmãos estão reunidos dentro do prédio, ali se constitui a igreja de Deus. Porque o prédio não é a igreja é quando nós estamos reunidos, né? Dentro da doutrina e dos mandamentos de Cristo verdadeiro, né? Isso é a verdade, né? Então ele vai ser no último instante, e ele vai ser solto por um pouco de tempo, e vi uns tronos, né? João está vendo, Satanás vai ser preso, né? Por 1000 anos, depois no final ele vai ser solto por um pouco de tempo, e agora João está vendo uns tronos, e aos que assentaram sobre ele foi dado o poder de julgar. Então, né? E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus Cristo e da palavra de Deus. Então morreram, né? Cristo está vendo João está vendo essas pessoas que está nos tronos. Vi uns tronos, e aos que assentaram sobre ele sentou alguém sobre esses tronos, e foi dado o poder de julgar. Isso é lá nos final dos tempos, já que acontecerá esse julgamento, né? E foi dado o poder de julgar. Também ele vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus. Porque o testemunho de Jesus é o testemunho de Deus. Foi Deus quem deu a Cristo para dar testemunho de Deus, né? E esse testemunho que Cristo trouxe, ele nos deu também, né? Para que sejamos salvos. O testemunho de Cristo é o testemunho de Deus, que Deus deu a ele para nós, né? Então, para o testemunho de Cristo, da palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte, né? Que é aquela cruzinha que os católicos fazem. Aquilo é o sinal da besta, né? Não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte, né? E nem nas mãos, e reviveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos, né? Quem são essas pessoas que vai reinar com Cristo durante 1000 anos? São essas pessoas que não estão nas igrejas católicas, né? São essas pessoas que não estão nas igrejas católicas. São essas pessoas que não estão nas igrejas evangélicas. São essas pessoas que não estão seguindo outras religiões de Satanás. Mas são aqueles que estão seguindo a lei de Cristo verdadeiramente, a doutrina de Cristo verdadeiramente, os mandamentos de Cristo verdadeiramente, que foi dado pelo Pai. Essas pessoas que morreram por causa desse testemunho, essas pessoas vai ser ressuscitada nesse tempo, e alguns que estão vivos seguindo esse mesmo testemunho vai reinar com Cristo durante esses 1000 anos, para doutrinar as pessoas que seguem a Satanás. Isso é o que está escrito aqui no livro de Apocalipse, capítulo 20, do versículo 1 até o 6, né? Até o versículo 6. São essas pessoas que não seguiram Satanás, que não adoram imagem, que não adoram a besta, né? Mas os outros mortos não reviveram. Quem é esses mortos que não reviveram? Os mortos em pecado, porque esses
só vai ser ressuscitado no último instante, no último dia, para serem julgados e jogados no lago de fogo, que é essa terra aqui onde nós vivemos. Esse mundo onde nós vivemos hoje, ele vai derreter, ele vai se transformar em um lago de fogo e enxofre no último dia. E as pessoas que seguem a Satanás vai ser jogada dentro dele, porque todo ele vai ser recebido nas nuvens. Por isso que vai ser jogado, porque vão ser recebidos nas nuvens, né? E a quantos estão nas nuvens, aqui embaixo está o lago de fogo. E através do seu julgamento, aquele que quer continuar sendo gay até o último dia, vai ser jogado no lago de fogo. Aquela que quer ser lésbica até o último instante e não quer deixar aquela prática, vai ser jogado no lago de fogo. Aquele que vive de farra, bebendo e não quer se arrepender, não quer deixar a farra de jeito nenhum, vai ser jogado no lago de fogo. Aquele que adultera, né? Que adultera, pega a mulher do próximo, a mulher pega o marido do próximo e não quer deixar essa prática de jeito nenhum, vai ser jogado no lago de fogo. Aquele que se prostitui ou se prostituta também vai ser, não quer abandonar isso, vai ser jogado no lago de fogo. Pessoas mentirosas que mentem, vai para o lago de fogo. Pessoas que enganam, como os pastores de hoje, como os pregadores de hoje, se eles não se arrependerem, vai para o lago de fogo também, junto com o padre, com o papa, com tudo, porque a igreja católica já é de Satanás, né? Mas eles têm chance ainda, até lá. Todas essas pessoas têm chance de se reconciliar com Deus. Basta se arrepender, pedir perdão, voltar a ter um amor sincero em seu coração, com fidelidade e seguir aquilo que Deus nos ordena, né? E aí será recebido por Deus, com certeza. Mas se você quer continuar no erro até o último instante, você vai queimar no lago de fogo quando essa terra derreter todinha, né? Isso é uma verdade, sem dúvida alguma, né? Então, vi um trono e aos que se assentaram sobre ele foi dado o poder de julgar, né? Vai ter vários tronos lá no último dia, isso é no dia do julgamento, para julgar essas pessoas que vivem de fazer coisas erradas, contrárias a Deus. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Sabe por quê? Tem pessoas que vai ser degolada ainda nesse tempo, né? Nesse tempo, no início da Igreja Católica, ela mandou matar milhares e milhares de pessoas, né, queimadas, por não aceitar a sua pregação. Isso foi no tempo da Inquisição Diabólica. Ele chama Santa Inquisição, não. É Santa Inquisição Diabólica, né? Naquele tempo, a Igreja Católica matou milhares e milhares de pessoas queimadas por não aceitar aquilo que ela queria pregar. Nesse tempo aqui, desses 1000 anos, esse mesmo povo católico vai degolar as pessoas por causa do testemunho de Cristo, verdadeiro, né? O verdadeiro testemunho, a verdadeira palavra, porque nem a Igreja Católica prega a verdade, nem as evangélicas pregam verdade, nenhuma delas, porque são de Satanás. As igrejas católicas são de Satanás, as evangélicas e muitas outras religiões que tem são todas de Satanás, não prega a verdade. E elas, né, elas vão se rebelar contra o próprio povo que quer ser de Deus, e muitos deles vai morrer.
Esse povo vai ser degolado por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, né? São essas pessoas que vai ser. São essas pessoas? Os que não vão adorar a besta, nem a sua imagem. Isso é lá no final dos tempos. É lá no final dos tempos. Porque Satanás, o povo de Satanás, vai se rebelar contra o povo de Deus nesse tempo. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo claríssimo. Se for o caso, nesse milênio aqui de Cristo, que é para pregar para as pessoas que servem a Satanás, vou dar um exemplo, né? Eu estou na verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, e fui constituído por Cristo no milênio para doutrinar essas pessoas que seguem a Satanás. Por exemplo, aí eu chego para uma pessoa que é da igreja católica, que não quer aceitar a verdade de maneira alguma. Sabe o que ele vai fazer comigo? Vai me degolar. Está entendendo agora? É isso que vai acontecer. Não estou dizendo que vai ser você, né? Se você é um católico, você pode se arrepender antes e adorar a Deus sinceramente muito antes. Mas no dia desse tempo aqui, que está escrito aqui, nesses 1000 anos de Cristo, tanto os católicos como outras religiões, como evangélica mesmo, até evangélica mesmo, eles podem me degolar nesse tempo, se eu estiver vivo ainda, né? Eles podem me degolar por causa da verdade de Deus. Isso vai acontecer, como está aqui em Apocalipse 20, versículo 4. Apocalipse 20, versículo 4, né? Pode acontecer que eu seja degolado nesse tempo aqui, por causa da verdadeira palavra. E quem vai fazer isso? São o povo católico. Nos dias de hoje é capaz de eles fazer isso já, né? Tem gente nos dias, os mais ignorantes, é capaz de fazer isso, porque uma vez eu visitei um irmão, fomos criados juntos desde pequenininho, e eu fui, né, levar uma palavra verdadeira para ele. Ele puxou uma peixeira de 10 polegadas para mim, e se eu não mudo de assunto, ele é capaz de ter me matado com aquela peixeira. Para você ver quão graves são os povos católicos, né, cauterizados em Satanás. Isso vai acontecer nesse tempo aqui de Apocalipse 20, versículo 4. Pode acontecer isso, de sermos degolados por esse tipo de pessoas lá no último tempo. Porque Satanás vai dar poder a essas pessoas, né? Vai dar poder. E eu vou reler aqui para que você entenda se não é verdade ou não. E vi uns tronos, e aos que se está sobre ele foi dado o poder de julgar. E vi as almas, João está vendo almas de pessoas que foram degolados por causa do testemunho de Jesus. Qual é o testemunho de Jesus? A lei de Cristo, a nova aliança, as suas doutrinas e seus mandamentos que Deus mandou através deles, que é a verdadeira igreja, que é a igreja de Deus única. São isso aqui, né? E que não adorar essas pessoas que foram degoladas é porque não quis adorar a besta. Quem é a besta nesse tempo? A besta vai ser um papa, né? A besta vai ser um papa, né? A besta vai ser um papa, e uma imagem vai ser criada dela, e essa imagem vai andar, vai falar, né? O Satanás vai dar esse poder. Isso é lá nos últimos dias, tá? E não receber o sinal na fronte. Essas pessoas que estão aí degoladas,
elas não receberam o sinal na fronte, né? Não adorou a besta, nem a sua imagem, nem recebeu o sinal na fronte, nem nas mãos. E reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então essas pessoas que foram mortas, seguindo a Deus e não seguindo esse povo de Satanás, das igrejas católicas, né? Esse povo vai reviver e vai reinar com Cristo. E também quem? Mas os outros que morreram nela não vai reviver, porque são de Satanás e estão mortos tanto carnal quanto espiritual. Estão mortos para Deus por causa do pecado, por não se arrependerem, né? E não reviveram até que se complete os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Ainda vai ter outra, né? Ainda vai ter outra ressurreição nos últimos dias, porque esses mortos que não vai reviver aqui porque são pecador, ele só vai reviver no último dia, no dia do julgamento final, né? E só quem vai reviver aqui são aqueles que morreram em Cristo, que morreram servindo a Deus fielmente, obedecendo a lei de Cristo, a doutrina e os mandamentos. Essas pessoas vão ressuscitarem com Cristo e também nós que estamos vivos vai reinar com Ele durante esses 1000 anos. Mas não vai ser os 1000 anos todo, porque no início da grande tribulação o povo de Deus vai ser retirado. Logo quando começar a grande tribulação, o povo de Deus vai ser tirado. Por quê? Vai ser tirado porque nesse meio tempo todo o povo do mundo já conhece a Deus, já conhece a palavra. Só basta eles se arrependerem, né? E aceitar. E indo, aqueles que vai se arrependendo vai voltando para Deus. Mas o que não vai ficar para ser jogado no lago de fogo, que é essa terra aqui, que vai derreter sem dúvida. Isso é o que a Bíblia ensina. Ela está ensinando que essa terra vai se tornar um lago de fogo. Então é aqui que vai ser o inferno, né? Mas os outros mortos não reviveram, né? Não reviveram, e até que complete esta é a primeira ressurreição. Agora, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, nesse tempo aqui, nessa ressurreição, porque nesse tempo essas pessoas vão governar, mas quando começar a grande tribulação, eles vão ser tirados, vão ser mandados para a casa de Deus. Vai ser mandado, porque nós, povo de Deus, não vai passar por tribulação, mas quem vai passar são as pessoas que seguem as igrejas falsas, né? As pessoas das católicas, das evangélicas e de todas as outras religiões de Satanás. Essas pessoas que não se arrependerem até lá, né? Para seguir a Cristo, para seguir a verdadeira igreja, né? Essas pessoas vão ser julgadas e jogadas no lago de fogo, né? Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, que é essa que Cristo vai ressurgir durante esses 1000 anos. Isso é a primeira ressurreição, né? Sobre estes não tem poder, não tem poder a segunda morte. Eles não tem mais poder, porque já são pessoas de Deus. Eles nem morrem materialmente, porque eles não vão estar mais materialmente, né? Vai receber um corpo transformado, né? Quando nós é batizado, nós seremos transformados porque nos tornamos uma nova criatura materialmente. Quando nós é batizado dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus. Depois de recebermos a lei de Cristo, a nova aliança,
de receber a sua doutrina e seus mandamentos, que é a igreja de Deus, e somos batizados quando nos arrependemos fielmente, com sinceridade, com amor puro e sincero, né? Quando nós é batizados, seremos tornados uma nova criatura e recebemos um espírito de adoção depois do batismo. Recebemos um espírito de adoção para sermos chamados filhos de Deus, né? Para sermos chamados filhos de Deus. Mas nesse tempo aqui, quem está morto vai ressuscitar, né? Vai ressuscitar. Quem está vivo também vai ser batizado novamente. Quem ressuscitou vai ser batizado. Quem está vivo vai ser batizado, porque Cristo vai batizar no Espírito Santo e em fogo. Não é um pastorzinho vagabundo de hoje que batiza no Espírito Santo e em fogo dentro dessas igrejas falsificadas, não. Esses batismos das igrejas católicas, das igrejas evangélicas e de todas as outras dentro da religião são batismo falso. Não serve para Deus, porque estão fundados na mentira e no engano. Não serve para Deus. Batismo verdadeiro é dentro da igreja que Deus mandou através de seu Filho, que é a igreja de Deus, né? E nela, quando batizamos, aí sim nos tornamos uma nova criatura, porque recebemos a verdadeira lei de Cristo, a verdadeira doutrina e o verdadeiro mandamento. Porque nas igrejas falsas de Satanás você não recebe isso. Você não recebe verdade, você recebe engano. E a igreja é falsa, não é de Deus, é de homem. Por isso que não serve. Por isso que é um batismo falso. Seja católico, seja evangélico, qualquer outro tipo de religião é batismo falsificado, enganoso. Mas dentro da verdadeira igreja, aquela que Deus enviou através de Cristo, essa é o verdadeiro batismo. E nos tornamos uma nova criatura. Recebemos um espírito de adoção para sermos chamados filhos de Deus. Mas nesse tempo aqui dos 1000 anos, quando Cristo vier, seremos batizados no Espírito Santo e em fogo. Todas as pessoas que praticaram boas obras com sinceridade, com amor puro e em obediência a Deus. Essas brasas de fogo do batismo do Espírito Santo são as obras que fazemos, como está escrito, amontoai brasas de fogo. Não está escrito assim? Amontoai brasas de fogo. Essas brasas de fogo é para o batismo no Espírito Santo. São as nossas boas obras, né? Perdoando o nosso inimigo, emprestando sem esperar nenhuma paga, ajudando o seu inimigo está lhe fazendo mal e você está fazendo bem a ele, está ajudando ele, está tentando convencê-lo da igreja de Deus, da igreja verdadeira, que é a lei de Cristo, a sua doutrina e seus mandamentos, né? E assim no último dia você receberá esse batismo e está salvo. Todo aquele que vai governar com Cristo durante os 1000 anos não morrerá mais, jamais ele morrerá, né? Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, que é essa, dos 1000 anos. Sobre este não tem poder algum pela segunda morte, não tem segunda morte mais, não morrem mais, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante esses 1000 anos, né? Todas essas pessoas que morrerem em Cristo dignamente, sem mentiras, sem engano, né? Seguindo a lei de Cristo verdadeira, a nova aliança, a sua doutrina e seus mandamentos mandados por Deus,
que é a verdadeira igreja, que é a igreja de Deus. Essas pessoas vão ser ressuscitadas primeiro, e nesse tempo também vai achar alguém vivo de Deus também. Então essas pessoas receberão o batismo no Espírito Santo. Quem é de carne se transformará. Vai ter uma pessoa física, mas não carnal, espiritual. Isso é no milênio de Cristo. No milênio de Cristo, quando ele prender Satanás, para que nós possamos doutrinar as pessoas que estavam seguindo a Satanás, que segue a legião de Satanás, dentro das igrejas católicas, das evangélicas e de muitas outras religiões que existem. Nós que ficarmos nesse dia dos 1000 anos de Cristo, vamos doutrinar essa pessoa, se elas não se arrepender antes, né? Porque Deus está dando a chance, todo dia, dessas pessoas abandonar essas igrejas falsas e voltar para a verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, única e verdadeira, que Deus mandou através de Cristo, não a que o homem criou, que essas são de Satanás, sem dúvida, né? Eu sei que pode ter alguém dizendo aí, irmão, que é isso? O senhor não pode estar julgando as pessoas, falando mal das igrejas, que é isso? Eu não estou julgando ninguém, porque eu não tenho esse direito. Eu não estou falando mal de vocês, nem das igrejas de Satanás, não, porque isso é a mais pura verdade. Isso é a mais pura verdade. Se eu estiver falando algum engano para vocês, alguma mentira, que Deus mande um raio sobre mim agora, nesse exato momento, e me destrua por completamente, eu aceito. Se eu estiver falando alguma mentira nesse respeito aí, não estou. Todas as igrejas católicas, evangélicas e muitas outras religiões que Satanás inventou, é dele, é da legião de Satanás, não é de Deus. Igrejas criadas por homem, inventada por homem, que prega mentiras e enganos dentro da palavra, dentro da Bíblia. Falam de Deus, falam, lê a Bíblia, lê, mas é apenas para enganar as pessoas, são de Satanás, sem dúvida alguma. Isso não é mentira. Se for mentira, meus amados, que Deus me destrua agora, nesse exato momento. Ele manda um raio, ou pare meu coração, tire meu fôlego, eu aceito. Mas isso não é mentira. Não é mentira. É a mais pura verdade, né? É muito doloroso eu falar isso. É muito triste relatar essas coisas para vocês que estão com a mente cauterizada na mentira. Vocês estão aí se mordendo de raiva de mim, me odiando por eu estar falando essas coisas. Mas, meus amados irmãos, vocês que estão me ouvindo, isso é a mais pura verdade. Mas não se engane, não se engane, não se engane. Satanás, ele faz com que você se sinta bem, ele faz com que você seja alegre na onde você está servindo a ele, para que você permaneça escravo dele. Mas devemos ser escravo do verdadeiro evangelho, não de mentira, não. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Não morreremos, nem carnalmente, nem pecado mais, porque estamos com Deus, sinceramente, com amor puro e sincero, né? Mas seremos, isso são as pessoas achadas nesse milênio aqui, que vai trabalhar com Cristo para doutrinar as pessoas que seguem a legião de Satanás e as religiões, né? Seremos sacerdote de Deus e de Cristo, e reinaremos com ele, com Cristo durante
desses 1000 anos aqui na Terra. Aqui nessa terrinha. 1000 anos. Vai acontecer isso, sem dúvida. Agora, ainda no livro das revelações de Cristo, o capítulo ainda é o 20, que se chama Apocalipse. O capítulo é o 20, o versículo é o 7 até, deixa eu ver, do 7 ao 10. Do 7 ao 10. Satanás é solto. Esses acontecimentos que eu li anteriormente é quando ele é preso por 1000 anos e Cristo reina por 1000 anos. Mas aí vai terminar os 1000 anos e o que vai acontecer? Satanás vai ser solto. Satanás é solto, depois vencido para sempre. Ele vai ser solto e o povo que segue a ele vai tentar fazer várias coisas. É aí que ele vai manifestar o seu poder total aqui na terra, né? Preste atenção na leitura. Ora, quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá, preste atenção, e sairá ele já engana nos dias de hoje milhares e milhares de nações, tanto nas igrejas católicas quanto nas evangélicas e nas outras religiões que tem por aí, como budista, maçônica, né? Umbanda, tem igreja que é para adorar boi, que adora cobra, adora rato, adora elefante. Tudo isso são tipos de religiões de Satanás, né? Começando pela católica e seguindo essas outras. Tudo isso são religiões de Satanás. Todo esse povo é enganado por Satanás, pelo povo de Satanás, pelos pregadores de Satanás. E o que vai acontecer depois que Satanás for solto, depois desses 1000 anos? Vamos prestar atenção. E sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar. Então, não é pouca gente, né? Imagina como a areia do mar, né? A fim de ajuntá-las, a fim de ajuntar essas pessoas, né? Para a batalha contra Deus. Então, todo o povo que já segue ele, né? Ele vai dar poder a esse povo. Outros que não seguia a ele, que ainda está se convertendo a Deus, ele vai tentar resgatar de volta. Porque todo esse povo, nesse tempo aqui, já receberam a verdadeira palavra de Deus, o testemunho de Deus que Cristo trouxe. Todo esse povo já receberam isso. Mas vocês sabem que tem os teimosos, né? Tem os teimosos. Você está falando a verdade para ele e ele não está nem aí. Se possível, ele até te mata. Como está escrito, que muitos vão ser degolados. Quando começar esse milênio aqui, muito vai morrer por causa disso. Por causa da verdadeira palavra de Deus que vai ser pregada. Pode ser por mim, pode ser se eu morrer, né? Até lá eu não tiver alcançado a vida de Cristo ainda no milênio, eu vou morrer. Mas posso ser que ele me ressuscite para ele. E aí eu vou pregar até para você, quem sabe, né? Se você não aceitar antes, não se arrepender antes, quando chegar o dia, eu posso até pregar para você, né? Isso é claro, né? Mas se você se arrepender antes, se entregar para Deus antes, voluntariamente, porque as igrejas de Satanás, elas fazem o contrário. Elas mandam você aceitar Cristo. Quem é que quer aceitar Cristo aí? Levanta a mão. Então você vai estar aceitando Cristo por imposição. Não é porque você quer. É porque uma pessoa está pedindo, né? E isso não serve para Deus. Para você seguir a Deus, para você servir a Deus,
para você se converter, você tem que se converter de livre e espontânea vontade, segundo sua sinceridade, o seu amor puro e sincero para com Deus, né? Se arrependendo dos seus erros. Se você é gay, deixa de ser gay. Se você é lésbica, deixa de ser lésbica. Se bebe, deixa de beber, deixa de adulterar, deixa de prostituir, de mentir, de enganar, de roubar, de matar, de se pintar, de usar brinco, de usar pulseira, de usar batom, de cortar cabelo, etc, etc. Porque tudo isso faz parte da lei de Cristo. Botar piercing, fazer tatuagem, tudo isso você vai ter que abandonar. Se você já tem, não tem problema. Se você tem um piercing, pode tirar. A tatuagem é mais difícil, mas Deus te perdoa, porque você fez por não saber da verdade. Então isso não é problema para que você se reconcilie com Deus, e também não é problema para que Deus te recuse. Não, porque você fez por ignorância do Evangelho. Isso também está escrito na Bíblia. Tudo aquilo que você faz sem ter o entendimento da doutrina de Cristo, você está fazendo por ignorância, porque ninguém te explicou a consequência desse ato. Por exemplo, de você fazer uma tatuagem, né? Você fez porque você não sabia, como eu tenho uma tatuagem, eu tenho, mas hoje você pode me dar 100 milhões de reais hoje, que eu não faço mais. Mas que conversa é essa, rapaz? Se tivesse pensando de der 100 milhões, tu não vai fazer. Não faço. Eu tenho aqui, ó, né? Dá pra ver aí, né? Eu tenho aqui, ó, essa tatuagem. Mas eu fiz por ignorância, na época que eu bebia, não tinha nenhum conhecimento da palavra de Deus, era da bagaceira, né? Mas eu conheci a Cristo. Eu abandonei tudo quanto não presta. Não é que eu não seja pecador, eu sou pecador. Todos nós, terrenos, somos pecadores. Agora, aqueles que já estão vivendo para Cristo dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, que está seguindo os mandamentos de Cristo, eles não têm pecado grave como fazia antes. Pecamos. Como é que nós, que é cristão verdadeiro, pecamos? Eu vou dar um exemplo. Nós seres humanos, temos uma concupiscência chamada concupiscência da carne, né? Temos uma concupiscência chamada de concupiscência da carne. E também temos a concupiscência dos olhos, né? Dos olhos. Eu vou dar um exemplo rapidinho, eu sempre dou esse exemplo aqui porque é o mais fácil, né? Eu estou na frente da minha casa varrendo a calçada, correto? Eu sou cristão, eu sou temente a Deus, eu sigo aquilo que aprendi, mas eu sou um ser humano. Eu tenho a concupiscência da carne e tenho a concupiscência dos olhos, e ainda por cima sou homem. Então isso também se refere a uma mulher também. Presta atenção. Eu estou na frente da minha casa passando a vassoura na calçada, quando de repente eu avisto, ao despontar na ponta da rua lá em cima, uma moça de blusa curtinha com a metade dos peitos de fora, a barriguinha de fora e aquelas pernonas com short escroto. E eu estou varrendo. Quando eu levanto a vista, que a vejo, o que é que acontece? A concupiscência da carne é ativada imediatamente. Qual é o meu procedimento através disso, dessa concupiscência? Entrar para não ver ela, nem ela passar diante de mim. É o meu dever entrar dentro de casa para não ver, certo? Mas se a concupiscência for mais, porque a carne luta contra o Espírito de Deus e o Espírito de Deus luta contra a carne. É por isso que há uma guerra.
constante em nosso ser material. Mas o que acontece? Eu não entro para casa, eu continuo pecando em olhar para essa pessoa. Preste atenção. Eu continuo a olhar. Ela está vindo, eu estou varrendo a casa e a minha concupiscência está ativada e a dos olhos muito mais para ver aquilo. E eu estou olhando. Ela vem. E ela vem. E ela vem. E ela vem. Quando ela chega em frente a mim, eis a questão e o perigo. Eu sou como uma pessoa casada. Se ela passar, eu continuar olhando a formosura dela, eu estou em pecado, porque eu estou olhando para aquilo. Pode até ser Satanás que colocou aquela pessoa para passar na minha frente, não resta dúvida, pode ser, né? Pode ser. Mas a minha concupiscência da carne, ela ativada com a dos olhos, eu estou olhando para essa moça passar. Quando ela chega em frente a mim, se ela passar e eu só olhei, foi um pecado pequeno. Um pecado perdoável por Deus, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Então, esse amor que eu sinto verdadeiro e o junto com o amor de Deus cobre esse pecado do olho. Só em ver. Mas dentro da lei de Cristo diz que eu olhei para aquela mulher e quando ela chegou em frente a mim, eu fiz, já cometi adultério. Já cometi adultério, já traí minha esposa, porque eu olhei para a cobiçar, e isso está escrito na doutrina de Cristo, e um cristão não deve fazer isso. Se ela passou e eu dei um psiu, eu cometi adultério. Isso é um pecado grave, né? E com isso Deus pode até me condenar. Já na lei de Moisés, esse mesmo pecado na lei de Moisés, eu tenho que pegar a mulher do próximo. Eu tenho que transar com ela. Isso é na lei de Moisés. Eu tenho que transar com ela para cometer adultério. E aí, se eu for pego, eu e ela, o que é que acontece? Morrerei apedrejado no mesmo instante, tanto eu quanto ela. Morro apedrejado, isso é na lei de Moisés, né? Na lei de Moisés eu morreria apedrejado. Caso ninguém visse esse ato, o que é que aconteceria com o meu arrependimento? Eu pegava um bode sem defeito e levava para o sacerdote matar ele e derramar o sangue daquele bode por esse pecado de adultério. Isso é na lei de Moisés. Mas Deus também diz que na lei de Moisés, esses bodes que era morto para tirar o pecado do povo israelita, nunca tirou pecado algum. Nunca tirou pecado de ninguém. Nenhum bode morto no tempo dos mandamentos da lei de Moisés, aqueles bodes que era morto para fazer expiação para o pecado, Deus diz que nunca tirou pecado de ninguém. Mas na lei de Cristo é diferente. Se eu cometer esse pecado, como eu estava falando, de ter dado psiu para essa moça que passou indecentemente, quase nua na minha frente, fazendo com que eu peque através da minha concupiscência da carne e dos olhos, eu tenho o direito de me arrepender e orar muito a Deus pedindo perdão para que Ele me absolva. Isso é nos dias de hoje. Eu acho que deu para vocês entenderem, né? Agora eu vou ler aí, agora no livro de Apocalipse, o livro das Revelações de Cristo, o capítulo 20, o versículo é o 7 ao 10, que vai relatar Satanás é solto e depois é vencido para sempre.
Vamos ler. Ora, quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar. Então é milhares e milhares e milhões de pessoas, né? A fim de ajuntá-la para a batalha. Satanás vai trabalhar rigorosamente no último dia, até com as pessoas que estão se convertendo, para voltar para ele. E subiram, né, sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida, mas desceu fogo do céu e os devorou. Essa cidade é onde vai estar Cristo reinando, né? Cristo vai estar reinando nessa cidade junto conosco. Espero que eu esteja lá também. Eu creio que sim, né? Estou vivendo para isso, né? Eu, minha esposa, meus filhos, estamos vivendo para isso, para alcançar esse milênio aí e ser achado, considerado por Deus salvo, né? Isso é o que nós queremos e estamos batalhando para isso. Batalhamos todos os dias, porque todos os dias há uma batalha incessante entre a legião de Deus e a legião de Satanás. Todos os dias ela está aí, a legião de Deus está aqui, a legião de Satanás também está aqui, permitida por Deus, porque Deus quer que nós, como soldados legionários de Deus, vencemos a legião do mal. Isso é o que Deus quer. Deus é o Senhor dos exércitos. Eu sou participante do exército de Deus, né? Sou soldado legionário dentro da sua legião, combatendo a legião do mal, que é de Satanás. De que forma eu combato? Com a lei de Cristo, com a doutrina de Cristo e seus mandamentos dentro da verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, única e verdadeira. Todas as outras inventadas, criadas por homem dentro da religião, são de Satanás, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Se você está achando que isso é mentira, você está enganado, meu amado, minha amada. Não se enganem, não se engane, porque o fim é triste. Deus está dando todo o tempo para que você volte para a sua legião. Deus está dando essa chance a todos vocês que servem a Satanás para se tornar um legionário de Deus. E para que no fim vençamos essa grande legião do mal, tá? Sairá a enganar as nações, os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-la para a batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a grande e a cidade querida, mas desceu fogo do céu e os devorou. Isso é os últimos instantes, né? É os últimos instantes. Devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Como é que... Porque essa cidade aqui, ela não está na terra. Essa cidade aqui, ela não está em si na terra, porque é o último dia já, né? Se vai ser lançado, quando Deus vai julgar as pessoas, né, que é o últimos instantes, vai estar nas nuvens. Todo olho o verá. Ele vai estar nas nuvens e todo olho o verá, né? Essa cidade é um arraial, né? E todo olho o verá, né? E tá cheio das pessoas, dos santos, né? Que são aqueles que se viram a ele fielmente. São, a partir dali, já são santificados em Cristo, né? E aí
quando eles começarem essa batalha, não vai descer fogo do céu. Como é que descendo fogo do céu aqui não vai ser um lago de fogo, né? Não tem outra explicação, não tem, né? Tudo vai descer do céu, fogo, né? E os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite são atormentados pelos séculos dos séculos. Se Cristo vai estar na nuvem e vai ser jogado, é lógico que vão cair aqui, que aqui é o lago de fogo. Eu vi, tem irmão por aí que não acredita nisso, mas não precisa, né? Não tem dúvida isso, não precisa nem explicação, nem precisa explicação, porque desde a ira de Deus, tudo relata para essa terra derreter e se tornar um lago de fogo. Tudo, né? Tudo leva, toda a ira de Deus leva para essa terra se tornar um lago de fogo, sem dúvida nenhuma, né? O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Onde é que estão os falsos profetas? Onde é que está? É no céu? Está aqui na terra, né? Quando esses fogos descer, vai consumir a todos, porque vai se tornar o lago de fogo. O juízo final, isso é o capítulo 20, isso é o último minuto, a última existência do povo e do mundo, é o juízo final. Apocalipse 20, capítulo 11 ao 15, do 11 ao 15, o juízo final. Vamos ler, preste atenção, esses últimos acontecimentos do último instante do povo de Satanás e desse mundo. E vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença, presta atenção, esse trono vai descer do paraíso. Fugiram a terra, não vai ter terra. Quando esse trono branco aparecer junto com esse que está sentado nele, cuja presença fugiram a terra, o céu, e não foi achado lugar para eles. Não tem lugar para esse povo. E vi os mortos, grandes e pequenos. Quem são esses mortos? Mortos nos pecados, não é mortos carnais. Porque mortos carnais já tem e mortos vivos também tem nesse tempo aqui. Mas são os mortos em pecado. E vi os mortos em pecado, grandes e pequenos, diante do trono, e abriram-se, presta atenção, isso é o julgamento final. Abriram-se, não é um livro só, é muitos livros, porque eu vou ler primeiro. E vi os mortos grandes e pequenos em pé diante do trono, que é o julgamento, e abriram-se uns livros, e abriu um só, e abriu-se o livro, né? E abriu-se outro livro, um só, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os que foram mortos foram julgados pelas coisas que estavam escrita nos livros, segundo as suas obras. Então, esses são os de Satanás. Por que são uns livros? Porque são uns livros. Como eu li no versículo anterior, as pessoas de Satanás estão como a areia do mar. São muitos, né? Por isso que os pecados deles está gravado em livros, porque é mais do que são salvos. Os que vai se perder é mais do que são salvos.
porque deveria ser como, sabe, os livros da vida, que era mais pessoa de Deus do que de Satanás. Mas nesse tempo vai estar mais pessoas de Satanás do que de Deus, segundo as suas obras. Quer dizer, tem mais pessoas fazendo obras mal do que obras de Deus. Por isso que abre-se uns livros por causa do pecado deles, que são demais. E o que é que significa isso? É que 90% da humanidade, 90% da humanidade nos dias de hoje servem a Satanás. E 10%, e olhe lá, serve a Deus verdadeiramente. E é muito fácil de constatar isso. Muito fácil. É muito fácil. Por quê? Tem a igreja católica, é de Satanás. Tem as evangélicas, o povo estão lá enganado, servindo a Satanás também. Isso é verdade pura. Mesmo eles sendo enganados, é como antigamente. Estão dando ouvidos à palavra do homem e não à palavra de Deus. Isso são os evangélicos de hoje. Eles dão ouvido à palavra do homem e não à palavra de Deus. Porque eles não lêem Bíblia. Por isso que 90% da humanidade de hoje servem a Satanás. Por isso que aqui em Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, no dia do julgamento, vai se abrir uns livros dos pecadores. Mas do que são salvos, só é o livro da vida. Vai abrir só para falar, vai subindo, vai subindo, vai subindo. E os outros vão descendo para o lago de fogo, né? Segundo as suas obras, né? Que obras são essas? Quem está fazendo bem com sinceridade, com amor puro e sincero, esse nos dias de hoje, agora, está amontoando brasas de fogo. Essas pessoas que está sincera, que está com amor puro e sincero, que estão com a fé de Cristo, que é a obediência a Deus naquilo que Cristo trouxe do Pai, essas pessoas estão amontoando brasas de fogo. Mas os de Satanás, mesmo ele alguns sendo bons, as brasas deles estão apagadas. Por quê? Vejam só, vou dar um exemplo. Você é um dono de uma concessionária de carro, você vende carro. Você não é evangélico, vamos supor que você seja evangélico, né? Mas você vende carro, chega um carro com um ferrugem, um buraco, e você vai lá, bota um papel, tampa, o carro fica bonitinho e passa para outra pessoa, como aquele carro não tivesse defeito. Você está enganando aquela pessoa, porque você não serve a Deus verdadeiramente, né? Aí você vendeu aquele carro, como você é um evangélico, vai fazer uma boa obra, né? Como diz, vou ajudar fulano com aquele dinheiro daquele carro que você vendeu, com o tampo que você tampou e vendeu como se tivesse inteiro. Aí você faz uma boa obra. Agora eu te pergunto, essa boa obra é verdadeira ou é falsa? A obra é verdadeira, sem dúvida, porque você está fazendo bem, mas ela não serve para Deus, porque ela veio da sua maldade. Ela veio da sua maldade, então ela não serve para Deus. Porque Cristo e Belial não se unem. O justo com o injusto também não se unem. Entendeu? É isso aí. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra, o céu, e não foi achado lugar para esses pecadores. E vi os mortos, grande e pequeno, diante do trono, e abriu-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, que são os pecados deles. Muitos pecados.
Por isso que tem muitos livros, segundo as suas obras mal, né? O mar entregou os seus mortos, né? Até o mar está devolvendo aqueles pecadores que morreram lá, afogados, né? Morreram afogados, nos navios que afundou, até no Titanic. Até os pecadores do Titanic vai ser apresentado nesse tempo, né? O mar entregou os seus mortos e que nele havia, né? Até aquele morto do Titanic que não são de Deus vai aparecer nessa época, né? Até eles, né? E muitos outros, o mar vai entregar seus mortos em pecado, né? E a morte e o Hades entregarão os mortos que nele havia e foram julgados, cada um as suas obras. E a morte e o Hades foram lançados aonde? No lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo, né? Porque muita gente morreram carnalmente, muita gente morreram materialmente, né? Então, essa morte aqui não é morte carnal, é morte espiritual, é a segunda morte. Eles já estavam mortos anteriormente pelo pecado. Essas pessoas aqui, né? Que estavam no mar, morta lá no mar, eram pecadores, né? A morte e o Hades entregaram seus mortos que nele havia e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Que obras são essas desse povo? Obra desobediente a Deus, obra feita em desobediência a Deus, bebendo, adulterando, sendo gay, sendo lésbica, sendo prostituta, sendo enganador, se pintando, usando brinco, usando tatuagem, batom, etc, etc. São essas pessoas, né? E aí eles já estavam mortos, mas aí vem a segunda, e já estava morto no pecado anteriormente, e agora vem a segunda morte, depois do julgamento, a morte final, a condenação final para essas pessoas. Vão ser jogados no lago de fogo. E todo aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, no livro da vida não tem tanta gente assim como tem para ir para o inferno. Para ir para o inferno tem muito mais. Por que eu estou dizendo isso? Porque vejam só o que é que acontece nos dias de hoje. Você vai falar com um católico, presta atenção que eu não estou aqui julgando ninguém, nem falando mal de ninguém, isso não é a minha intenção. Isso é a suposição da verdade de Deus nos dias de hoje. Se você chegar para um católico e dizer que não é para ele estar se vindo olhando imagem, se ajoelhando, orando como é que eles fazem, os templos, né, as igrejas, que é a Igreja Santa Fulana de Tal, você não vai para lá? Igreja Santa Fulana de Tal, Matriz Santa Fulana de Tal, Matriz Santo Fulano de Tal, Catedral Santo Fulano de Tal. Não é assim, meus amados? É verdadeira? Não, é de Satanás. Qual é o templo, a catedral toda de Deus? Igreja de Deus, porque foi Cristo quem trouxe. Mas a que o homem inventou é de Satanás, porque não vem de Deus, vem da religião. Me desculpem, me perdoe por eu falar assim, mas é a mais pura verdade. É a mais pura verdade. Bem, meus amados, vou terminando por aqui, né? Vou terminando aqui essa leitura. Espero que vocês tenham gostado, né? Não fiquem com raiva de mim, tá? Voltarei com o próximo vídeo no livro das Revelações de Cristo e vou ler no capítulo 21 os novos céus e a nova terra. Os novos céus e a nova terra. Isso é o próximo vídeo, né, aqui no canal. Compartilhem, comentem, né? Deixem um joinha, né? Ative o
sininho para quando eu gravar um novo vídeo você seja avisado, né? Que Deus abençoe cada um de vocês com muita paz, saúde, felicidade, prosperidade. E digo, saiam das igrejas de Satanás se vocês querem ir morar com Deus. Saia das católicas, saia das evangélicas e tudo quanto for religião, porque é de Satanás. E tenho dito.